tudo bem a gente ler só thriller na vida, ou a gente só pode se considerar um leitor de verdade se a gente ler Dostoiévski? Eu preciso na vida só ler Machado de Assis, ou eu posso ler Carla Madeira? Ou eu tenho um problema se eu só ler Carla Madeira, eu tenho que ler Machado de Assis? Que história é essa? Olá, se você não me conhece, eu sou Ju Palermo, bem-vindo ao canal Fala Pra Camões. Se puder, por favor, curtir esse vídeo, se inscrever no canal, vai me ajudar bastante. Conhecer o meu site, meus cursos, tem link aqui embaixo para você acessar todos esses conteúdos. E hoje eu vim fazer um vídeo que, ao mesmo tempo que eu acho super importante, eu tenho um pouco de preguiça. Porque, assim, eu já falei muito sobre isso, eu falo muito sobre isso, eu vejo muito sobre isso, eu leio muito sobre isso, mas parece que a gente precisa estar o tempo todo falando sobre essas coisas, principalmente numa época em que, sei lá, se você já viu meu vídeo de fetiche dos clássicos e dos calhamaços, se não viu, sugiro que veja, ele está aqui no canal. Tem muita gente falando sobre literatura, né? A gente tem aí, apesar de dentro do mundo do YouTube, o BookTube ser um mundo pequeno comparado ao mundo do YouTube, né? E influenciadores literários serem muito pequenos comparados a outros influenciadores de maneira geral, neste universo nosso, esse é um assunto que vira e mexe, aparece, né? Então, primeiro que eu achei muito legal a ideia do Machado e a Madeira, né? Ah, Machado, Madeira, Madeira, Machado, enfim. Mas eu queria falar um pouco sobre isso, né? A gente tem muitos canais aqui no YouTube, sempre teve. E também hoje no TikTok, né? No Instagram começou um pouco, mas o TikTok trouxe mais forte essa coisa de influenciadores literários, né? Os chamados booktokers. Mas a gente sempre teve, de modo geral, canais de livros comerciais, como, por exemplo, thrillers. Eu odeio a gente falar thriller, né? O que é thriller? Eu fico pensando, deve ser uma mistura francesa, mas enfim. Thrillers. Ou, principalmente, hoje tem essa moda de romantasia, que é outro vídeo que eu quero fazer, né? Mas isso vai ficar para outro momento. Calma, que é polêmica demais para um vídeo só. Livros muito comerciais, romances açucarados, aquela fórmula. Livros que são, de modo geral, que a gente chama de livros comerciais. Então, sempre teve isso aqui, né? E a gente sempre teve as pessoas que olham para isso com uma cara de e esses não são livros de verdade, ou o famoso, isso não é literatura de verdade, né? E a gente teria que entrar num conceito do que é literatura, o que é literatura de verdade. Mas isso sempre aconteceu, né? Da gente ter muitos canais sobre livros comerciais, mas eu tenho notado uma explosão recente de 1 ano para cá, 2 talvez, de canais para falar dos clássicos da literatura, né? E aí essa ideia que surge de que você só está falando de literatura mesmo se você estiver falando de grandes clássicos, de grandes autores, de que sua leitura só vale se for clássicos, né? Se você lê 40 livros por ano, mas também ela só leu livros comerciais, né? Tem esse juízo de valor, digamos assim. Eu queria começar dizendo, eu fiz essa provocação, né? A gente consegue comparar um thriller da Freida McFadden, que é uma autora, se não me engano, é dos Estados Unidos, ela é norte-americana, né? Que lança não sei quantos mil livros por ano, livros que têm uma certa formulinha, sempre seguem uma mesma fórmula, livros que são vira-páginas, daqueles que a gente lê muito rapidamente, a gente quer saber o que vai acontecer, que a gente não consegue parar, né? Em oposição a grandes clássicos da literatura universal, como, por exemplo, Dostoiévski, O Crime e Castigo, né? Um grande clássico da literatura, que a cada página tem muitas coisas ali para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente refletir, tá? Em 1000 clubes de leitura, e aulas, e cursos, e que geram discussões, porque, afinal de contas, né, tem um embasamento, tem questões históricas, tem questões filosóficas, tem questões psicológicas, e a gente pode, de fato, aprender coisas e refletir, enfim. Tudo está no mesmo balaio? Obviamente não. Só que aqui eu vou fazer o advogado do diabo, na verdade, e parece que eu vou ficar em cima do muro, mas é porque, amor, deixa eu te contar uma coisinha, se você ainda não sabe, a vida não é ou preto ou branco, sabe? Em alguns momentos a gente precisa decidir, mas no caso da literatura, não. Para já dar um resumo e adiantar para você, você não precisa ler só Dostoiévski na vida. Não tem problema você ler Dostoiévski e ler Freida McFadden. Você pode passar a vida inteira lendo Freida McFadden e nunca ler Dostoiévski. Na verdade, eu acho que assim, você pode não ler nada
você pode ler só isso, você pode ler os dois, e você pode ler só isso. E para mim, o pior dos casos é quem não lê nada, né? Entrei numa escola para dar umas aulas esse ano, e aí cheguei numa turma que é uma turma de primeiro ano, um primeiro aninho, e eu fiquei muito feliz, assim, nos meus primeiros dias lá, porque eu vi que era uma turma muito leitora. Então, eu entrava na sala, né, troca de intervalo, sai um professor, eu entrava, eu vi os alunos com livro. Vamos lá, gente, começar? Eles fechavam o livro e guardavam. Eu falava, olha que legal, eles leem. É tipo, aplica a prova, quando acaba a prova, eles, professor, posso ler, né? Posso pegar o livro? E eu fiquei feliz, falei, nossa, que gracinha, uma turma de leitores. Meu primeiro momento foi, que bom que eles estão lendo. O segundo momento foi quando eu vi o que eles liam. E, de maneira geral, são essas grandes sagas de fantasia, que hoje é o tal da romantasia, né? Ontem eu fui numa livraria... Ontem? Não. Anteontem? Hoje é domingo. Eu fui sexta-feira numa livraria, e aí eu peguei isso aqui por pura curiosidade, que eles dão, né? O primeiro capítulo de um livro. Eu não tive tempo de ler ainda. Na verdade, eu fiquei com preguiça, né? Mas A Filha dos Ossos, de Andrea Stewart, autora best-seller do New York Times. E tem essa chave elaborada na capa, e aí parece aí 2 reinos, sei lá qual é que é, né? Aí aqui atrás diz, eu era Lin, era a filha do imperador, e mostraria a ele que até filhas quebradas podem ter poder. Me dá uma preguiça, mas assim, isso aqui é desse tipo de leitura, esse tipo de literatura, é o tipo de literatura que a maioria desses meus alunos, que são muito leitores, estão lendo, né? Eu prefiro isso do que nada, mas essa leitura pode ser ampliada e pode ser melhorada, e é onde eu vou tentar chegar aqui. Então, assim, o pior caso é você não ler nada. O segundo melhor caso é você ler, ainda que não sejam grandes obras edificantes. O terceiro caso, que eu considero melhor, é uma mistura. E o quarto caso, que muita gente considera melhor, é você ler só obras edificantes, grandes clássicos, enfim. Eu queria começar isso aqui lembrando, diz ela com sei lá quantos minutos já de vídeo, mas te lembrando que a leitura, eu estou falando da leitura, ela tem várias funções, né? Eu estou falando especificamente da leitura de ficção agora, tá? Não estou falando de livros de não ficção, por exemplo, né, de uma área, da minha área, análise literária, ou linguística, ou, sei lá, história, ou antropologia, ou física, enfim, eu estou falando de leitura de ficção, né? A leitura de ficção, ela tem várias funções. Eu quero aqui falar de 2, porque eu acho que uma não exclui a outra. Existe a visão da leitura com o objetivo de engrandecimento, de aprimoramento, da gente aprender alguma coisa com esse livro, ou da gente refletir sobre esse livro. São os grandes clássicos da literatura. Quando a gente lê Grandes Sertão Veredas, a gente repensa a nossa própria vida. Quando a gente lê o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, se a gente lê direito, e não ler correndo por causa do vestibular, enfim, que é o que vai acontecer agora com muitos alunos, porque esse livro entrou para a lista da Unicamp de novo, né? A gente aprende com o Machado, a gente reflete sobre a vida, sobre a sociedade, porque a gente vê umas coisas acontecendo aqui que você fala, caralho, é assim mesmo? Nossa, olha como a psicologia do ser humano é, né? Então, existe essa é uma função da literatura. A literatura com o objetivo de trazer engrandecimento, de trazer reflexão. Mas existe uma outra função, e que não é desprezível, que é a leitura de ficção por prazer, por fruição. Eu pegar um livro e eu deitar na rede ou na praia, ou, sei lá, no metrô, né, no ônibus, no caminho para casa, para eu ler um livro só porque sim, para eu não aprender nada com esse livro, mas para eu me divertir. Que se assemelha bastante a quando a gente dá play num filme só por diversão, né? E aí a mesma coisa, a gente tem gêneros de filmes que as pessoas gostam mais, gostam menos. Então, por exemplo, eu não gosto de filme de terror. Tem gente que adora filme de terror. Quando você assiste um filme de terror, você está aprendendo alguma coisa? Não. Mas você está se distraindo ali naquela 1h30, 2 horas, né? Muitos filmes, muitos livros também são assim. A gente lê não para aprender nada, mas porque é divertido. E tudo bem, a literatura também é para ser divertida. A gente não pode... E aí tem um termo que eu acho importante falar, que é o elitismo cultural ou elitismo literário. Que é eu me achar melhor que o outro porque o que eu leio é um clássico, ou é muito edificante. E nisso há uma certa verdade. Por exemplo, se você me diz que Crepúsculo é o melhor livro do mundo, eu vou te julgar. Mas em que sentido? Vou te julgar dizendo, essa pessoa precisa ler outras coisas para saber o que é melhor do mundo.
né? Você está dizendo que Crepúsculo é ruim? Eu estou dizendo que é ruim, e eu posso dizer com boca cheia, porque eu li todos. Eu, infelizmente, li os 4 livros de Crepúsculo. Entendo o hype, até porque a autora, se não me engano, é Stephenie Meyer, né? Ela usa muitos clichês e muitos elementos que fizeram sucesso na literatura ao longo do tempo. Falar de vampiro sempre vai ser sucesso. Talvez nem sempre, mas tem ondas, né? A gente pode pegar a Anne Rice com o Drácula, a gente teve um boom de vampiros nessa época, nos anos 90, com o filme Entrevista com o Vampiro, que veio de livro, né? Aí passa um tempinho, aí vem uma outra grande onda de vampiro, que foi o caso de Crepúsculo, com séries, enfim. Agora tá meio assim, daqui a pouco vai vir um outro grande boom, então assim, é sucesso. Ela não tirou isso do nariz, né? É uma observação do que acontece no mundo. A gente tem muitos elementos do romantismo enquanto movimento literário ali, né? Na construção do herói, na heroína frágil, no herói invencível e moralmente incorruptível, né? Que é perfeito em tudo. Na questão do morde-a-sopra, do vai, não vai, daquele suspense do relacionamento que não se concretiza, né? Ele demora 4 livros para comer, menina, porque vai casar primeiro. Então, fica esse jogo do quero, mas não posso, e a gente fica nesse suspense, assim, essa coisa que hoje me incomoda, na verdade sempre me incomodou, eu não gosto das obras românticas da literatura, né, do romantismo, século XIX, a autora usou muita coisa ali, né, não se iluda, ela não é nada boba, tá, e também não é nada natural, isso são estratégias literárias que sempre fizeram sucesso e que ela muito sabiamente se aproveitou, né, quando a gente pensa em Harry Potter, que, por exemplo, já é uma saga que eu gosto, a gente tem um romance de formação, né? Na verdade, uma saga de formação. Um romance de formação, também na literatura, há muitos séculos faz sucesso, que é acompanhar um personagem ao longo da sua formação, desde que ele é criança até ele, né? No caso do Harry Potter, até aí o fim da adolescência, digamos assim, começo da idade adulta, talvez, né? Mas são ali 10 anos. Outra coisa, grupos, clãs, né? Em Hogwarts a gente vai ter as 4 casas de características e brigas entre si, competição e tudo mais. Então, assim, são esses grandes sucessos literários muito comerciais, que vão virar filme, que vão virar saga, que vai ter camiseta, que vai ter isso, que vai ter aquilo, não surgem do nada, mas são baseados, sim, em estéticas e estratégias literárias que acontecem há bastante tempo, né? Sorte e esperteza das pessoas que conseguem usar isso e criar esses grandes fenômenos. Por quê? Porque elas vão encher o cu de dinheiro, sorte delas, quem me dera, né? Ter sido a J.K. Rowling e ter tido essa sacada. Ou ter sido uma Stephenie Meyer e ter tido essa sacada. Então, não vejo problema nisso. Eu vejo problema na pessoa achar que isso basta, por um lado, tá? Mas também vejo muito problema em quem acha que isso é tudo lixo e que só vale Dostoiévski, Machado de Assis e Guimarães Rosa, que indiscutivelmente são melhores do que a J.K. Rowling, a Stephenie Meyer, a Frida McFadden e a Carla Madeira. Mas aí, entendo em cima do muro, não há problema em você ler isso também, e o que você precisa é fazer a passagem para ler outras coisas. Mas não é assim, eu vou ler um Dostoiévski, eu nunca mais vou ler a Frida McFadden, a Romantasia, né? Mas a questão é, tem um grande crítico literário, talvez um dos maiores que a gente já teve no Brasil, se foi há poucos anos, é o Antônio Cândido. Ele tem um texto muito famoso que vai estar também no vestibular da Unicamp daqui a alguns anos, se eu não me engano, está na lista de 2028, que se chama O Direito à Literatura. É uma das primeiras coisas que a gente estuda no curso de letras ou quando a gente vai falar de literatura, né? Neste livro, nesse ensaio, muito brevemente, vou falar aqui, o Antônio Cândido defende que a literatura, o acesso às obras literárias produzidas pela humanidade é um direito nosso, né? E que, se eu não tenho condições de ter esse acesso, eu deveria ter. E, nesse sentido, isso combina com a minha concepção de educação e de educação literária, porque a escola é o lugar em que a gente dá esse salto, em que eu saio da Frida McFadden para o Dostoiévski. Que é melhor? É melhor. Significa que a Frida não deve ser lida? Não, né? Mas é um salto, indiscutivelmente. A composição de personagens do Dostoiévski é infinitamente superior à da Frida McFadden. O que não significa que eu vou jogar a Frida no lixo e que eu nunca mais vou ler. Mas é melhor. Existe livro melhor? É claro que existe. Mas eu não posso ser o elitismo literário de dizer que se você só lê Frida, você não é um leitor. Ou que são livros que não servem para nada. Eles servem para leitura, eles servem para lazer,
eles servem para descanso, eles servem para prazer. O que acontece é que se você só lê esse tipo de livros, você está perdendo uma outra função que a literatura tem, que é do engrandecimento, da reflexão, da aprendizagem. Você pode escolher na sua vida não querer nada disso. Mas aí, de novo, you're lost, né? A perda é sua, você é que está deixando de acessar uma coisa melhor, sei lá. É você escolher não ter acesso a uma coisa que é muito legal, né? Mas assim, vai dar um pouco de trabalho. É muito mais fácil ler a Frida McFadden. Esse aqui, Num Caminho, é um livro que a gente lê geralmente em 2 dias. Um Dostoiévski não é um livro feito para ser lido em 2 dias, apesar de poder ser, né? Mas isso também existe. Eu estava dizendo, né? Tenho visto na internet uma onda de booktubers que só falam de clássicos e que vão meter o pau em quem lê outras coisas, e a verdadeira literatura é essa aqui. Isso aqui não é um livro para ser lido rápido, porque não importa quantos livros você leia, mas a profundidade do que você lê, e que é verdade, mas, de novo, uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que a minha concepção, de novo, de literatura é isso. A escola é o lugar que faz a gente avançar. Se na escola eu só trabalhar a Frida McFadden, ou a Carla Madeira, ou esse tipo de coisa aqui, eu não preciso trabalhar isso na escola, porque isso aqui o menino tem fora. Meu aluno vem com isso fora. Eu preciso, na escola, fazer com que ele chegue aqui. E fazer com que ele chegue aqui não é mandar ler e dar uma prova depois. É ler junto, é explicar, é mostrar o que é que tem aqui que o menino pode estar perdendo. É fazer com que ele tenha ferramentas para poder acessar isso aqui, porque esse é um direito que ele tem, de acordo com o Antônio Cândido, né? E aí, a humanidade produziu um conjunto de conhecimentos, de saberes, que estão aí para ser acessados. Só que algumas pessoas conseguem acessar porque elas têm uma boa educação que lhes permite isso e outras não. Mas esse é um direito de todos. Então, eu preciso fazer com que aqueles que não têm essas ferramentas para entender obras desse tipo, para ler e para aprender delas o que elas têm de melhor, eu preciso dar essas ferramentas para as pessoas, para que elas cheguem. É impossível, se você tem as ferramentas de verdade, você ler isso aqui e não reconhecer que isso aqui é infinitamente superior, que isso aqui é muito bom, né? O que acontece é que a maioria das pessoas não adquire essas ferramentas por várias razões. Primeiro, porque a escola não faz o seu trabalho da maneira que deveria fazer. De novo, mandar um Machado de Assis para você ler em casa, falar que vai ter uma prova, não vai fazer ninguém entender e gostar de Machado de Assis. Isso precisa ser, de fato, trabalhado. Segundo, dá trabalho. E cada vez mais a gente vive num mundo em que as pessoas não querem ter trabalho. A inteligência artificial veio para fazer pela gente tarefas que a gente não quer fazer, né? Só que a gente precisa fazer. Para desenvolver, inclusive, habilidades mentais, eu estou dizendo, né? A gente tem muito essa coisa do utilitarismo. Para que eu vou usar isso? Aquela famosa piada, eu tô a minha vida inteira, não sei há quantos anos, sem usar a fórmula de Bhaskara. É verdade, eu mesma não usei. Eu nem lembro como é a fórmula de Bhaskara. Mas, no momento em que eu estava aprendendo a fórmula de Bhaskara na escola, isso foi importante para me ajudar a desenvolver um pensamento abstrato, né? Mesmo que eu não use a fórmula. E resolver equações de segundo grau, quando eu resolvia, eu não uso isso para nada na minha vida hoje. Mas naquele momento foi importante para eu desenvolver um raciocínio lógico, abstrato, né? E que no meu caso eu acho que não foi muito bem desenvolvido porque não tive bons professores de matemática. Isso é um fato, né? Mas também é isso, não tinha estímulo, não tinha interesse, e entram todas essas questões. Com a literatura é parecido. Nem tudo vai ser gostosinho. Eu não vou mentir para você que você vai ler um Dostoiévski virando páginas e, meu Deus, que eu não consigo parar, porque eu quero saber o que vai acontecer, se bem que tem tudo isso aqui. Tem suspense aqui, tem a construção do suspense, tem a construção dos personagens, tem plot twists, né? Mas não é do jeito que acontece aqui, é claro que não, né? De certa forma, quem lê isso aqui está mais preparado para ler isso aqui do que quem não lê nada e vai pegar isso aqui de cara. Mas essa leitura exige um conjunto de ferramentas que começa até com a habilidade e a capacidade de eu ficar parado lendo. Para a gente ler, a gente não faz mais nada. A leitura é uma atividade de imobilidade do corpo e concentração da mente numa única tarefa. Algo que os jovens, de maneira geral, hoje têm muita dificuldade de fazer, principalmente depois da pandemia. Eu sempre digo isso. Depois da pandemia, eu notei que os meus alunos passaram a ter uma dificuldade muito maior de ficar parados por 50 minutos prestando atenção na aula.
Porque em casa eles estavam assistindo aula online, mas eles estavam assistindo aula e mexendo no celular, e tinha TV ligada, e a mãe passava, e tinha várias distrações. Quando ele voltou para a escola, ele não conseguia mais ficar 50 minutos ali parado, se concentrando numa única coisa, que era a aula do professor. Então posso ir no banheiro? Posso beber água? 90% dos alunos que pedem para beber água no banheiro, eles não estão com sede ou com vontade de fazer xixi. Eles só precisam sair dali porque eles têm fogo no cu. Eles não são capazes de se concentrar numa tarefa longa. E isso é um problema. Isso é uma perda para a gente em termos de geração, né? Existem estudos de por quanto tempo a criança consegue se controlar, né? Tem até uma coisa de castigo. De quantos minutos você deixa uma criança de castigo, dependendo de quantos anos ela tem, né? Tem a mesma coisa com tarefa. A criança mantém a concentração por um período de tempo X. E esse período de tempo em que ela consegue se manter concentrada numa tarefa vai aumentando de acordo com a idade dela avança, de acordo com o avanço da idade. O que a gente vê hoje parece que não. Eu tenho alunos de 15, 16 anos que têm o mesmo nível de concentração de crianças de 7, ou seja, passou de 10 minutos ali, perdi, esquece. Isso não é possível, isso é uma grande perda, porque para a gente aprender na vida, a gente vai precisar se concentrar por longos períodos numa tarefa, né? Que nem sempre vai ser gostosa. Nossa, mas ele joga videogame por 3 horas seguidas. Sim, mas jogar videogame é gostoso. Ler um livro, por mais legal que seja, talvez nem sempre seja gostoso para ele, mas ele precisa aprender a passar por isso. Senão eu vou ter engenheiros, advogados, médicos, sei lá, todas as outras profissões, né, que não são capazes de ler um texto técnico da sua área. Qualquer que seja a sua área de atuação, você tem que sentar e ler, muitas vezes, uma coisa técnica daquilo, da sua área, né? E eu tô criando uma geração que não é capaz de fazer isso, porque não consegue se concentrar. Isso porque eu estou falando de histórias ficcionais criadas para te prender de uma forma ou de outra, né? Se você não consegue ler ficção, que dirá você ler alguma coisa técnica mais para frente? Então, temos sim esse problema. Quando essas pessoas não têm essas ferramentas para lidar com a leitura, e a primeira delas é a coisa da imobilidade, né? Hoje a gente tem uma geração que assiste a televisão mexendo no celular, assiste a um filme mexendo no celular, vai no cinema e fica mexendo no celular. Por quê? Porque eles não conseguem se concentrar na única tarefa que é ver o filme, que dirá sentar para ler um livro. Ah, eu leio o livro escutando música. Desculpa, tá errado. Seu cérebro está, de alguma maneira, dividindo a atenção. Quando você vai ler, você vai para um lugar silencioso, concentrar o seu cérebro numa única tarefa, que é ler. Isso parece cada vez mais difícil para as gerações que nasceram hiperconectadas, com acesso à internet, com acesso ao celular, com acesso a mil coisas, né? Então, essa é a primeira coisa. Mas, para além disso, é o lidar com a frustração. É lidar com ler um parágrafo e não entender nada. Aí eu larguei. Não, eu li um parágrafo e não entendi nada, eu vou ler de novo. E talvez eu tenha que ler de novo. E talvez eu tenha que ler o mesmo parágrafo 4 vezes para eu poder entender. A gente tem uma galera que desiste na primeira, né? Eu tive esses dias aconteceu uma coisa tão interessante na escola. Eu estava lendo com os alunos um soneto de Camões, turma de primeiro ano. Camões é uma linguagem mais antiga, né? Com conceitos antigos, enfim, ainda que universal. Mas ele exige um certo trabalho ali. Um soneto são 14 versos, mas era um soneto complexo. Então, coloquei, projetei, vamos discutir, vamos ler e discutir, tirando deles. O que vocês entendem aqui? Alguma coisa a gente tem, né? Ah, tem um passarinho, já é alguma coisa, né? Como esse passarinho é? Como que a gente caracteriza? Aí tem o caçador, como é o caçador? E por que ele está usando isso? Enfim, é o soneto do Estáula Servidor-se Passarinho, se você quiser, procure, né? E aí a gente ficou ali uma meia hora, eu tirando dos alunos, ajudando, quando dava para a gente interpretar o soneto. E a hora que acabou, o menino perguntou para mim, falou assim, professora, na época do Camões, as pessoas entendiam isso de cara? E eu achei uma pergunta muito interessante, porque a gente tem essa visão, né, de outras épocas. Eu acho que existe uma coisa que é óbvio, que é a linguagem, né? E aí, Saramago fala muito bem sobre isso num documentário maravilhoso que se chama Língua, Vidas em Português. Ele fala um pouco sobre como a linguagem era, por exemplo, no Barroco, no século XVII, uma linguagem super elaborada, as pessoas estavam acostumadas com essa linguagem mais trabalhada, e aos poucos a linguagem vai se simplificando.
que é legal, porque ninguém quer ficar... A gente não está esperando que as pessoas falem numa linguagem elaborada e rebuscada, mas, por um lado, é uma perda, porque quando eu preciso acessar essa linguagem rebuscada, eu não tenho vocabulário, eu não entendo, né? Não compreendo. Então, existe isso, claro, assim, em épocas anteriores, talvez, o pensamento das pessoas, elas entendiam mais facilmente do que eu uma obra dessas, porque a linguagem, elas estavam acostumadas com termos com os quais a gente não está acostumado hoje. Mas, ainda assim, uma poesia não necessariamente é uma obra para você ler uma vez e entender. E aí foi essa resposta que eu dei para o aluno e que eu comecei a elaborar enquanto eu falava para ele, eu pensei, caralho, isso é muito legal, e que pode ser óbvio, mas foi um insight que eu tive, né? Tem textos que são como fotografias. O texto te dá tudo pronto ali, uma notícia de jornal. Ela tem que ser clara o suficiente para, na primeira vez que eu ler, eu já entender. É olhar para uma fotografia e eu entendi o que está acontecendo. Outros textos, como um poema, por exemplo, são como um quebra-cabeças. A gente vai pondo as peças devagar e aí a imagem se forma. Eles dão um pouco mais de trabalho. Um poema não é uma notícia de jornal, obviamente. Ele é um texto que exige que eu trabalhe nele, ele me dá as peças embaralhadas e eu preciso desembaralhar, começar pelos cantos, aí eu vou pelas bordas, vou mexendo por cores e só que o que acontece? Quando a imagem se forma, o prazer é tão maior. Eu montei esse quebra-cabeça. Olha o que formou. Diferente de, eu vi essa foto, eu já entendi, né? Tudo que dá um pouco, e é uma visão romântica, talvez, de tudo que dá mais trabalho, é mais prazeroso quando a gente chega no final. É mais ou menos isso. Uma poesia é um texto feito para ser um quebra-cabeças, né? Não para você entender de primeira. Então, por isso, talvez as pessoas da época do Camões também não entendessem de primeira, porque ele não é um texto feito para isso. É um texto que te dá um trabalho. E eu sinto que hoje a gente tem essa dificuldade com coisas que dão trabalho. O ChatGPT faz para mim, né? E, de novo, a minha concepção de ensino de literatura é que a escola é o lugar para te dar que tem que te dar essas ferramentas para que você acesse leituras mais complexas, superiores, sem deixar essas de lado. Cara, se for ver o que eu li esse ano, eu li muito mais thrillers do que clássicos. Eu li as duas coisas, até porque no meu trabalho eu leio muitos clássicos. Então, quando eu vou ler outra coisa para diversão, eu quero ler outras coisas para justamente ser diversão e não ser trabalho, né? Eu escolhi trabalhar com isso. Mas tem, de novo, livros e livros. Mas a escola é o lugar por excelência para fazer você dar esse salto, para te dar essas ferramentas para você poder para você exercer o seu direito que você já tem de acessar a literatura. De maneira geral, então, eu fico muito puta com esse elitismo literário que eu tenho presenciado na internet nos últimos tempos, de que, se você pare de ler livros comerciais, venha para a verdadeira literatura. De novo, as duas coisas funcionam. Eu fiz um vídeo aqui falando de Dan Brown, né? Como eu gosto de ler Dan Brown, não serve para nada, mas é tão gostoso. E é isso, eu não posso descartar a função que a leitura tem de ser também prazer e só fruição, né? Tem as duas coisas. Eu me lembro de uma época em que Jogos Vorazes estava bombando, né? Sei lá, isso aí é tipo 2014, por aí, 15, 13, nem lembro. Eu sei que estava fazendo muito sucesso. E aí eu fiz um projeto, acho que era 9º ano, para a gente trabalhar com distopias. Então a gente começava lendo Jogos Vorazes na escola, aí tinha o V de Vingança, a gente lia 1984, eu não vou lembrar exatamente, mas era assim. E essa é uma das coisas que a gente pode fazer na escola, é partir do interesse do aluno e ir crescendo. Existe, eu não vou ser idiota aqui de te dizer que essas duas coisas são iguais, né? Existe uma escala, mas daí para eu começar, às vezes na escola eu começava por aqui para chegar lá, porque o meu objetivo na escola é chegar lá, né? Eu não posso na escola trabalhar, na minha concepção, trabalhar romantasia. Isso aqui o menino vê fora. Na escola eu preciso fazer ele chegar aqui, porque isso aqui é infinitamente superior. O que não significa, mais uma vez, que ele nunca mais vai ler isso aqui. Mas eu preciso dar as ferramentas para que ele leia isso aqui. Se eu tiver que partir daqui para estabelecer relações e talvez chegar lá, esse é o nosso desafio, cada vez mais, enquanto professores, com uma galera que, né, tá com todas essas dificuldades, essa geração ansiosa do Jonathan Haidt, enfim. Mas esse é o nosso trabalho, né? Eu sou contra, portanto, esse elitismo literário de que só vale leitura de clássicos. Apesar de os clássicos serem infinitamente superiores, eu também leio outras coisas e eu vou sempre defender o direito
a literatura por lazer, por fruição, por diversão. Mas também sempre vou tentar puxar um pouquinho, né, a corda, fazer com que você acesse outros livros que são melhores, porque existe o livro que foi escrito para vender e existe o livro que foi escrito para elucidar, né, para fazer você refletir. E não se engane, escritor vive disso. Machado de Assis precisava comer, Dostoiévski também precisava comer. Zé de Alencar, que hoje é visto como clássico que eu acho chato, Zé de Alencar era Frida McFadden da época dele, inclusive criticado na época dele. Continua criticado hoje porque eu acho chato pra caralho, né? Então, nem tudo do clássico é bom, como nem tudo do comercial é ruim, e como na vida, na maioria das coisas, o equilíbrio é a chave, né? Um pouco de droga, um pouco de salada, mais ou menos isso. Me incomoda, portanto, sim, esse pensamento de só podemos ler clássicos, só a leitura do clássico é válida, mas me incomoda também me deixa aqui em paz com a minha romantasia, que é isso que eu vou ler pro resto da vida, porque aí, de novo, a perda é sua. E como professora, venho aqui dizer que eu acho que o trabalho da escola é nos elevar para que a gente tenha condições de acessar livros mais bem trabalhados, sem dizer que o resto é todo lixo. Vai ler sua romantasia quando você quiser, mas de vez em quando é interessante você ter acesso a coisas maravilhosas que estão aí e que muitas pessoas não conseguem ter esse acesso, né? Booktubers é que a gente tem para todo gosto. A gente vai ter os booktubers fascistinhas, né, que vão dizer que livros comerciais são uma merda e você não deveria ler, e tem uns aqui que vendem os seus clubes do livro clássico, né? E tem os que vão dizer que, ai meu Deus, que maravilha, que é romantasia, só vou ler isso pro resto da vida. Eu realmente fico no meio do caminho, né? Por exemplo, romance policial, que é uma coisa que eu adoro, inclusive Clube da Agatha Christie, Clube de Leitura 1 ano com a Agatha Christie, tem link aqui para você acessar. Vem ler comigo 12 romances da Agatha Christie para a gente entender, né? Aí, ao longo de um ano, quais são as estratégias narrativas. É uma coisa que eu gosto, essa leitura que parece um jogo intelectual, que é, na verdade, um jogo intelectual. Esse gênero, que é um dos gêneros que eu mais gosto, ele é super desvalorizado na academia. Você fala na universidade que você gosta de romance policial, é tipo, ai, sério? Sério? Eu adoro a minha Agatha Christie, eu adoro ler meus Dan Brown, minhas Frida McFadden. Eu nunca vou dizer que isso é igual a um Guimarães Rosa, mas eu gosto dos dois, né? E eu acho que a beleza é essa, é você conseguir ter os dois lados. Eu estou falando aqui de duas funções da literatura, e a gente teria muitas outras, mas para mim essas duas têm que ser respeitadas, né? Não dá para ficar de um lado só, mas eu também não quero que ninguém fique só do outro lado. Eu não sei, como eu falei, eu tenho um pouco de preguiça aí de falar desse assunto, apesar dele ser necessário, e fico achando que nunca falei o suficiente. Acho que deu para entender a minha ideia de modo geral. Comente aqui a sua opinião, o que é que você acha disso. Eu sou uma professora de literatura, por exemplo, que não gosta de Clarice Lispector. Eu reconheço a genialidade, mas é assim, nossa, que delícia, vou ler uma Clarice agora, não me agrada, né? Amo Saramago, amo Dostoiévski, eu não li tanto para dizer que amo, mas gosto. Amo Machado de Assis, amo Guimarães Rosa, mas também adoro pegar uma Frida McFadden para ler e tá tudo certo. Para mim, tá tudo certo. Ler um Dan Brown, que delícia. Ler uma Agatha Christie, descobrir o culpado, né? Eu acho que a literatura, a gente só ganha se a gente usar todos esses lados dela, tanto a diversão quanto o engrandecimento. E tento aqui trazer um pouco dessas duas coisas para vocês. No meu trabalho, especificamente, eu sou obrigada a falar de clássicos que o vestibular escolhe, se bem que, ultimamente, não só clássicos antigos, né, mas livros que estão se tornando novos clássicos, enfim. Mas tento trazer aqui um pouco de droga, um pouco de salada. Espero que esteja a seu contento. Se estiver, por favor, curta este vídeo, comenta aqui para mim, compartilha, manda para os amigos, para os inimigos, para aquela sua tia chata, para sua tia legal, né? Deixa um comentáriozinho aqui para mim. Entra para conhecer os meus cursos, os meus produtos, o meu Instagram. Fortalece aí para nós. É isso, muito obrigada. Eu volto em breve com mais um assunto polêmico ou não tanto. Beijo, obrigada. Até a próxima.